Bom dia, pessoal, bom domingo, mais um livro e hoje nós vamos com essa obra aqui, Histórias Lindas de Morrer, de Ana Cláudia Quintana Arantes. Esse que é a terceira obra dela. A primeira obra ela escreveu em 2012, que foi uma obra de poesias, né, que fala sobre linhas pares. Depois a obra de 2016, que é um best-seller, que a gente já fez a resenha aqui, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E agora em 2020 ela lança essa obra aqui, Histórias Lindas de Morrer, que no meu ponto de vista é uma sequência daquele best-seller de 2016. Mas quem é Ana Cláudia Quintana Arantes? Ela é uma médica formada na USP, ela é residente em geriatria e gerontologia e ela tem especialidade em cuidados paliativos e ela vem transformando a medicina desde então. Como médica paliativa, há mais de 20 anos ela vem fazendo esse trabalho em contato íntimo com aqueles momentos em que o ser humano está de maior vulnerabilidade. Então, o ser humano ele já fez todos os tratamentos possíveis perante a medicina, né, perante os tratamentos e naquele momento onde não tem mais o que fazer com o paciente, ela vem fazer um tratamento maravilhoso de trazer essa humanidade para o paciente. Ela tende a não sedar muito os pacientes, para os pacientes ter mais sensação daquilo que eles estão vivendo, porque ela diz que o momento do perdão é interessante, é o momento mais lindo da vida. O momento da morte para ela, por quê? Porque é um momento onde você vai reconhecer teus erros, você vai pedir perdão às pessoas, você vai ter uma amplitude da vida que até então às vezes você não tinha. Então a médica, ela tá dedicada a quebrar o tabu sobre a morte. O que significa morte, né? Então ela traz uma coleção inteira de pacientes que ela resumiu. Claro que ela disse que não são os mais importantes, porque todo paciente dela é importante. Então ela traz alguns exemplos, tanto é que ela traz o exemplo da morte do pai dela e da mãe dela. São histórias reais colhidas do dia a dia da profissão dela, que nos mostra, nos torna seres humanos a observar esse momento íntimo. Esse momento onde o ser humano está de maior vulnerabilidade. Traz pessoas de várias idades, de várias crenças, o sentimento que cada um tem na hora da morte, os pedidos, os últimos desejos que as pessoas têm, né? Porque a comunicação humana, ela vai muito além daquilo que a gente imagina. Então ela retrata histórias bem emocionantes. Nesse livro ela continua a falar sobre as fases da morte, né? Quando ela vai sentindo que a pessoa está chegando próximo à morte, onde ela chama os entes queridos, ela se aproxima mais do paciente, a fase da água, do fogo e do ar. É muito bonito essa fase que ela demonstra. Então, quando o médico tradicional seda e dá bastante soro, a pessoa geralmente ela fica muito inchada, então ela fica inconsciente, ela perde um grande momento da vida. Então ela tende a dar um conforto para o paciente, mas ao mesmo tempo deixar ele ter essa morte natural, essa morte onde vai chegar o dia que é para partir e esse sentimento dos entes queridos que estão próximos, essa despedida. Então ela retrata com muita emoção mesmo e sinceramente dá até vontade de ter ela ao lado nesse momento, porque ela transforma esse momento. É muito interessante que na obra ela faz uns questionamentos assim. A morte é muito mais difícil quando os entes queridos que estão ao redor não compreendem que chegou aquele momento. Então, querem fazer com que aquela morte se prolongue. Mas na visão dela, a morte ela precisa ser natural. Às vezes não é aquilo que até o paciente quer. Então ela mexe bastante com os sentimentos, não só do ponto de vista daquele que está passando, como aqueles que estão observando. Por isso esse olhar novo dela, esse olhar humano, esse olhar paliativo para dar mais humanidade ao paciente. Porque quando você lê o primeiro livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, muitos vão falar assim, nossa, mas como um dia que vale a pena viver? Mas do ponto de vista de quem? Que nem ela fala, que a morte tem determinadas mortes, então determinadas mortes que dói sentir, ver o sofrimento da pessoa, mas do ponto de vista daqueles que estão observando e do ponto de vista daquele que está passando para aquele momento. Então ela traz essa dignidade, dignidade para o ser que está passando aquele momento. Então ela fala muito de que
antigamente a gente aceitava mais a morte no sentido de que deu tifo, deu guerra, não tem o que fazer, os médicos não tinham tanta avanço na medicina. Hoje a gente vê uma alquimia enorme na medicina, um avanço enorme, onde os médicos viraram autoridade, eles comandam, eles conseguem resolver grandes problemas. Então a gente meio que faz a negação da morte, a gente não quer a morte. A gente quer prolongar aquela dificuldade. Aqueles entes queridos que estão ali quer prolongar de todas as formas. Mas a gente já parou para pensar do ponto de vista daquele que tá sentindo? Então, no decorrer da obra, você vai ver histórias lindas. Conta a história de uma mulher que deu 3 filhos e na hora da morte, uma das filhas estava pedindo perdão, né? Então, momentos lindos. E um homem de rua também, ela conta a história de um homem de rua. Ela conta a história de um paciente que foi enganado pelos médicos e pela família, que depois ele descobriu, porque ela diz assim, a pessoa que tem um câncer, ela tem uma doença gravíssima, mas ela não ficou burra, ela entende tudo que está passando. Muitas vezes os familiares começam a falar, fazer coisas que não são para proteger, mas o ser humano que está ali, ele precisa ser digno daquilo, ele não perdeu a capacidade de raciocínio. Então nesse domingo eu fico com essa obra aqui, Histórias Lindas de Morrer, de Ana Cláudia Quintana Arantes, uma continuação daquela obra best-seller que eu acho que todos já viram, já conhecem, da editora Sextante, um livro bem gostoso de ler, bem fácil, 200 e poucas páginas, em 3, 4 dias você lê o livro. Então nesse domingo, minha dica é essa, até domingo que vem.